Fala pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais uma aula aqui no nosso canal Data Tips, falando um pouquinho sobre o BigQuery, né? Já então nossa terceira, quarta ou quinta aula aí sobre a plataforma. E aqui eu vou falar, né, nesse vídeo um pouquinho sobre criação de tabelas, não só criação, mas até o replace de tabelas, inserir valores em tabelas, tudo isso com linguagem SQL. Tá? Então aí é um misto também de BigQuery, né, Tips, com SQL Tips. Antes de tudo, né, se inscreva no canal, caso ainda você não seja inscrito, né, e curta o vídeo ao final, né, porque ajuda bastante aqui o nosso trabalho. Beleza? Bom, a gente já está aqui com a nossa plataforma BigQuery aberta. Né, eu já tenho aqui alguns datasets que eu criei em aulas anteriores, e até no mini projeto que a gente já fez. E aqui eu vou aproveitar esse próprio dataset dashboards, tá? Para criar uma tabela. Tá? A gente vê aqui que tem três tabelas, notas, planilha Google e Rio Listings. E eu vou adicionar uma tabela aí que chama teste mesmo, só para mostrar para vocês como fazer a criação realmente de uma tabela. É bem simples, né? Com poucas colunas e poucos valores. Beleza? Então, primeiro eu vou criar essa tabela vazia, né? Então, talvez você já saiba, né, utilizar a linguagem SQL para criação realmente, né, que não faz parte de DQL. E é a mesma linguagem praticamente aí que você vai verificar, né, em outros dialetos, né, fora da plataforma BigQuery, como MySQL, como Postgres, enfim. Existem aí vários gerenciadores de banco que você pode utilizar a consulta. Mas aqui eu vou então mostrar para vocês. Né? Então, eu vou colocar o Create Table, né? E aí, aqui eu vou até mostrar daqui a pouco, mas pode ser Create Table, né? Mas eu posso adicionar algum outro argumento, outro comando aqui antes de Table. Tá? E tudo em inglês, beleza, gente? Então, caso aí fique difícil, né, de entender exatamente o que significa, eu vou falando aqui para vocês, mas também dá para utilizar o Google Tradutor. Então, create table, né? Criar tabela, e aí eu vou dar um nome para essa tabela. Só que aqui eu preciso também colocar em qual dataset, né, desse projeto que eu estou aqui, em qual dataset que eu vou colocar essa tabela. Então, tem que escrever, né, aqui exatamente como está escrito lá, dashboards, e aí eu coloco um ponto. Né? Depois desse ponto eu posso adicionar então o nome da minha tabela, que eu falei que vai chamar teste. Beleza? Então, esse é o comando aí principal, create table. E aí eu posso adicionar, né, algumas informações que são obrigatórias aqui no caso, que são os nomes das colunas, né? Tanto o nome da coluna, e aí eu posso colocar o tipo também daquela coluna, né? O tipo de valor que ela vai aceitar. E para isso eu preciso colocar aqui entre parênteses, né? Então, né, nesse comando aqui de create table, né, dizendo também o nome da tabela, entre parênteses eu vou colocar aqui o nome das nossas colunas. Vou colocar uma coluna chamada A, primeiramente, né, e eu vou definir ela como int 64. Aqui então ela vai ser uma coluna que aceita números inteiros, beleza? Então, na hora que eu estiver inserindo valores para a coluna A, eu vou precisar colocar valores inteiros. E aí, aqui eu vou adicionar uma coluna B, né, que chama B. E aí eu vou definir ela como string, né, que são valores ali de texto, né, cadeias de texto. Beleza? E aí basicamente isso. Aqui ele já está aparecendo como válida, né, então eu já conseguiria rodar esse comando e aí criar a nossa tabela. Então vamos criar para depois eu já mostrar para vocês como adicionar um outro comando aqui na tabela. Bom, então eu vou executar só esse trecho. E aí está. Então, a gente tem aqui nossa tabela de teste já criada, né? Coluna A, B, aqui já tem um tipo, né? Integer e string. E daria, né, para colocar como opcional aqui várias outras informações. Eu estou mostrando só realmente obrigatório aqui para você conseguir criar, mas você consegue adicionar descrição, enfim, algumas outras informações para deixar essa tabela mais bem definida. Tá? E aqui em visualização, a gente vê que a tabela está vazia. Tá? E aí, como que eu posso
inserir valores nela? Eu consigo inserir através, né, do insert. Né? Então, aqui eu posso simplesmente colocar insert, e aí já falar qual que é a tabela, né? Então, em qual tabela que eu quero adicionar valores? Eu quero adicionar na mesma. Então, dashboards.test, beleza? E aí, eu tenho que passar também entre parênteses, né? Quais são as colunas aqui, né, dessa tabela que eu vou inserir valores. E aí, depois, falar realmente valores. Então, values, né? E aí, eu preciso colocar, né? Então, primeiramente, aqui na ordem que eu coloquei. Então, primeiro A e depois B, né? O A é uma coluna aí de tipo inteiro e a B de tipo string. Então, eu vou adicionar aqui valores 1, por exemplo, e aqui eu vou escrever valor, tá? Então, valor somente como string, né? Então, como texto, beleza? E aí sim eu vou conseguir inserir valores nessa tabela. Então aqui eu posso colocar um ponto e vírgula também. E você está vendo que ele já está dando um erro aqui, né, no comando anterior. Então por quê? Porque a gente já criou essa tabela. Então eu não vou rodar novamente esse código. Né? Eu posso rodar de uma outra forma se eu quiser. Né? Aqui ele fala, né, que já existe. A tabela já existe. Tá? Então eu posso colocar, por exemplo, aqui um outro comando, como eu já tinha dito. Posso colocar or replace table. Então aqui eu não preciso me preocupar se a tabela já existe ou não. Né? Se ela existir, o or replace, que é ou substitua, né? Crie ou substitua a tabela dashboards test. Né? Se ela já existir, vai dar um replace. Tá? E aí então eu posso rodar tudo que se eu quiser. Então ele vai recriar, criar, né? Ou recriar a tabela, que no caso é como ela já existe, vai recriar. Então se eu rodar esse e depois esse também vai funcionar. Né? Então, por exemplo, vou rodar aqui de novo e ele vai recriar a tabela teste. Recriou. Pronto, recriou a tabela teste, que basicamente é a mesma coisa que a gente já tinha feito. E aqui eu posso inserir, então, os valores que eu acabei de falar. Primeiro o inteiro e depois a string. Então, vou executar somente esse trecho. E aí, ele fala, né? Essa declaração adicionou uma linha à tabela teste. Então, se eu olhar aqui a tabela teste, a gente vai ver que realmente foi adicionado. Tá? E eu posso adicionar vários valores, na verdade, se eu quiser. E eu posso também adicionar valores através de um resultado de uma consulta, por exemplo. Tá? Então aqui eu vou criar uma outra tabela, né? E vou colocar teste 2. Vai colocar teste 2 e eu vou usar uma consulta SQL, né? Baseada em outra tabela, para criar essa tabela através de código, né? Através de linguagem SQL. Então, né, muita gente prefere utilizar a linguagem SQL ao invés de ficar mexendo na interface gráfica, né? Caso você seja uma dessas pessoas, então acho que esse vídeo vai te interessar bastante, tá? Então aqui eu vou utilizar, por exemplo, essa tabela de notas, tá? Essa tabela de notas, ela tem pouco registro, né? Tem 12 registros. Aqui a gente tem ID, nome, né, da pessoa, do aluno, a matéria e a nota que ela tirou naquela matéria, tá? Então, a gente pode, por exemplo, adicionar todas as informações dessa tabela para a nossa nova tabela, ou eu posso fazer uma restrição, tá? Para ficar mais interessante. Então, eu vou colocar só os registros onde a matéria é igual à matemática. Tá? Então, como que eu faço isso? Então, aqui eu posso adicionar a nossa... Colocar tudo em maiúsculo, só para deixar como padrão, mas tanto faz. Então, eu vou pegar tudo, né, todas as colunas dessa tabela. Então, from dataset, não, na verdade, dashboards, né, que é o nosso dataset, e aí notas, que é o nome da nossa tabela. Então, dessa tabela, eu vou pegar quando, né, ou onde a matéria é igual a matemática, beleza? Então, eu consigo fazer essa restrição aqui, né, adicionar, criar uma tabela baseada na consulta, no resultado de uma outra consulta. Consigo fazer isso com linguagem SQL. Beleza? Então,
aqui no caso falta mais uma coisa, né? Ele está falando aqui que tem um erro de sintaxe, aqui falta colocar o S, né? Então eu quero criar ou substituir a tabela teste 2, né? Ela não está em azulzinho aqui porque ela não existia ainda, né? Aqui no caso, por exemplo, já existe, e aí no caso seria replace. Aqui ele vai criar então pela primeira vez a nossa tabela teste 2, né? Como um resultado de uma consulta, tá? De uma tabela aí que a gente já tem então aqui no nosso dataset, beleza? Então aqui eu posso executar, né, só esse trecho e a gente vai ver que a tabela teste 2 vai ser criada. Então aí levou um tempinho, teste 2 e ó, tem todas as colunas que já tinha nas notas e aqui só realmente os registros com matéria igual matemática. Muito legal, né? Então, a linguagem Scala aí também é bastante poderosa e a gente pode realizar esse tipo, né, de código, né, de criação de tabelas. E eu posso também adicionar aqui, então, eu vou copiar e vou colar aqui, porque agora eu vou querer inserir, né, através de código, resultado de uma consulta para a tabela teste 2 que já foi criada. Tá? Então, como que eu posso fazer isso? É sempre aí com a instrução insert. Né? Aqui, então, eu vou colocar o insert, vou colocar em maiúsculo, insert. Então, nesse dataset e nessa tabela, tá? E aí eu vou ter que colocar também quais são as colunas. Aqui no caso, se a gente olhar a coluna, a tabela, né, teste 2, a gente vai ver que tem o ID, o nome, a matéria e a nota. Então aqui, ID, nome, matéria, nota, tá? Então esses são os nomes das nossas colunas. Eu vou adicionar essa query aqui, tá? Então aqui eu posso colocar ponto e vírgula, tirar aqui o S, né? O S ele não serve mais para essa consulta, e aí sim ele vai dar como válido. Então eu vou inserir, né, nessa tabela, com essas colunas, essa query, né, o resultado dessa query. Só que ao invés de matemática, né, se a gente olhar lá a nossa tabela de notas, eu vou adicionar agora português. Né? Então só vai faltar realmente a de ciências. Então, vou escrever aqui português, tá? E eu vou executar esse trecho. Então, executando o trecho selecionado, ele vai falar que adicionou 4 linhas à tabela teste 2. E quais são essas 4 linhas? As 4 linhas são exatamente as linhas de português. Então, ele adicionou as informações de português à nossa tabela. Tá? Então, tudo com linguagem SQL, tá? De uma forma bastante simples. Tá bom? Então, para quem aí não gosta de utilizar a interface gráfica e prefere utilizar código, né, em SQL, consegue fazer isso através de algumas consultas básicas. Tá bom? Então, é isso. Espero que vocês gostem aí do vídeo. Se gostaram, então deixem um like aí para ajudar o canal. Beleza? Então, até a próxima.